Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 19 de janeiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins, a missionária Roberta Félix e a nossa menina da mesa de hoje da Assembleia de Deus de Campo Grande, pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho, pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Vista Alegre, todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. Uma de nossas ouvintes, ela diz o seguinte: como proceder com uma liderança autoritária? Eu sei que a Bíblia diz em 1 de Pedro que devemos nos submeter a todas as autoridades, mas nem sempre isso é fácil, principalmente quando é um líder que se acha suficiente em tudo e impõe suas vontades de maneira grosseira. Como ter um coração e atitudes submissas diante do autoritarismo de alguém? Seria prudente conversar e tentar mostrar que a liderança não está sendo eficaz? Quais as características de um bom líder? Por outro lado, como evitar a armadilha de nos tornarmos autoritários e difíceis quando alcançamos um cargo de liderança e autoridade? Que pensa você sobre esse assunto? Já esbarrou com uma liderança autoritária? Você é uma pessoa autoritária? Convive com alguém que exerce a sua autoridade com autoritarismo? Olha, pode pensar no trabalho, pensar na sala de aula. Às vezes tem sala de aula que o professor é muito autoritário, pelo amor de Deus. A pessoa não pode nem respirar na sala de aula, se espirrar quase que é expulso. Tem escola que o negócio é bravo, não tem não? Tem amigo que só quer brincar, só quer fazer o plano, o fim de semana, as brincadeiras, são todas as brincadeiras que ele quer, o que ela quer. Tem amiga mandona, não tem não? O que é que você acha? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter você com a gente aqui para fazermos juntos o Debate 93. Que é quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Manassés, eu começo ouvindo a participação do querido irmão, como proceder com uma liderança autoritária. Esse foi o seu destaque. Bom dia, JR, eu quero cumprimentá-los, os demais debatedores e os nossos milhares de ouvintes com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse tema eu vibrei bastante com ele porque é causa de grande celeuma, de problemas dentro da Igreja de Cristo, qualquer que seja ela, independente da denominação evangélica, encontraremos situações que circulam dentro de autoridade, autoritarismo. O psicanalista Erich Fromm, ele disse o seguinte: há dois tipos de autoridade. A imposta e a adquirida. A autoridade imposta é o chamado autoritarismo, que é a nossa pauta aqui negativa de hoje. Porque, obviamente, o mundo gira em torno de uma autoridade.
há autoridade no governo, há autoridade no trânsito, há autoridade na escola, em todos os lugares. E se nós levarmos para o campo espiritual, nós vamos descobrir que o autoritarismo, que é a parte negativa do assunto aqui, surgiu no céu, JR, por incrível que pareça, eu descobri isso. Por quê? Porque já que a autoridade comum, normal, é aquela que é adquirida, né? Então no céu todos têm autoridade para fazer alguma coisa, porque Deus delega. Mas um sujeito que alguns chamam de Lucifer, na verdade eu não sei como é que é o nome dele, né? Ele impôs autoridade. Ele começou a impor, então ele foi um autoritário. Quando ele diz assim, eu quero ser igual a Deus, ele estava sendo autoritário. E por esse motivo criou-se esta situação que nós vivemos hoje, entre o inferno, entre Satanás e entre Deus. Então eu classifico como o primeiro autoritário o próprio diabo, aquele que quis fazer o que ele queria e não realmente aquilo que deveria ser feito. E por aí o caminho vai, depois nós voltaremos ao assunto. Eu quero crer que a coisa tem se desdobrado de uma maneira tal que cada dia fica mais difícil sobreviver em um grupo, trabalhar em comunhão com outras pessoas, porque sempre vai surgir um autoritário querendo comandar o grupo. Quando dois autoritários se encontram, então, aí, pastor José Magalhães Furtado, muito bom dia, seja bem-vindo. Quando dois bicudos se encontram, dizem que eles não se beijam, né? Bom dia, pastor. Bom dia, querido JR, mesa e ouvintes que fazem desse programa um campeão de audiência. Eu gosto de pautar minha reflexão sobre a questão do modelo de governo da igreja em Lalivre Depiné, que é um sociólogo dos mais fantásticos do ponto de vista da igreja. Então ele analisou a igreja na América Latina, sobretudo, e ele chegou à conclusão que o modelo da igreja é um modelo de família. A igreja surgiu com um modelo de família, não é? O pastor é um pai. O pai não é um ditador. Ele é só diferente, não é? Ele assumiu para si uma responsabilidade para deixar a família mais livre. Ele tirou a sobrecarga da esposa, dos filhos e tal, e tal, e tal. O que me parece é que esse modelo nos levou a essa maravilha que é a igreja na América Latina, em especial no Brasil, igrejas gigantescas, igrejas famosas, igrejas que a imprensa vai lá na igreja entrevistar o pastor, que todo mundo quer falar com o pastor, não é? Então eu acho que esse modelo de família nos levou a esse desenvolvimento. Mas não posso negar que a igreja, como a família, como nós, somos seres em mudança. Nós precisamos mudar. Nós precisamos nos adaptar aos novos modelos que a sociedade impõe, porque nós não vamos aceitar mais a peja de nós sermos desatualizados, de nós não termos apreço pela educação, crente não gosta de política, não se mete... Não, esse jargão já não nos atende mais. Então eu acho que essa família precisa conversar mais, né? A resposta está na conversão, né? Na conversa. Então, para fechar minha participação aqui, eu acho que todos nós, né? Quanto mais antiga for a família, você se lembra de um avô, de um bisavô, você tinha medo de falar com ele. Hoje ninguém tem mais medo de falar com o pai, de falar com a mãe. Hoje, eu tenho amigos que conseguiram se manter mais jovens, que olha assim e falam, é seu filho ou seu irmão? Né? Os caras andam de jeans, camiseta, não sei o quê, tênis, falando a mesma linguagem. Eu acho isso muito bonito, né? Um pai que se parece com um filho que se parece com o pai, que parece com a mãe, não é? Quem senta na cabeceira hoje? Tem que ser o pai ainda hoje? Pô, isso aí é Idade Média, não é? Então, nós precisamos desse ciclo... Hoje quem senta na cabeceira paga a conta. Nós precisamos de mudança. A igreja é do Senhor, não vamos atrapalhar. Missionária Roberta Félix, muito bom dia. A nossa menina da mesa de hoje, que pensa a querida irmã sobre esse assunto. Bom dia, JR. Bom dia, queridos amigos debatedores e ouvintes. Eu penso nessa primeira colocação da ouvinte sobre como proceder com uma liderança autoritária. Eu penso que o pensamento e a postura do liderado, que começa aqui falando no nosso relato, deve ser
manter sempre o princípio da obediência. Como disse o escritor aos Hebreus, né, lá no seu capítulo 13, verso 17, nós precisamos obedecer aos nossos guias, aos nossos líderes, com a consciência de que eles hão de prestar contas. E se ele é alguém autoritário, eu acredito que quem tem autoridade não precisa ser autoritário. Porque se ele é autoritário, certamente ele já perdeu a sua autoridade. É o meu pensamento. Uma vez que o autoritário, ele não aceita contradição, ele se impõe por força. Enquanto quem tem autoridade, ele tem um poder que lhe foi conferido por conhecimento. Então, um líder que é uma autoridade legítima, ele tem que ter conhecimento a princípio de si mesmo, de Deus e das pessoas com quem ele lida. Então eu penso que o princípio para o liderado, para não nos arriscarmos muito inicialmente diante dos que nos ouvem, para o liderado que pergunta como proceder, o princípio inicial e principal é a obediência. É bem verdade que à frente veremos que nem sempre é possível obedecer uma liderança quando esta se inclina a certos abusos espirituais. Mas o princípio é a obediência com a consciência e a tranquilidade que ele há de prestar contas. Pastor Ailton Desidério, bom dia, seja bem-vindo, querido irmão. Queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto inicial, como proceder com uma liderança autoritária. Opa, só a entonação da voz, hein? Já assusta. Então, bom dia a todos. Eu quero fazer uma distinção. Eu acho que somos carentes de definirmos os termos. Então, vamos fazer uma distinção entre autoridade, chefia, líder e servo. Se nós pensarmos assim numa questão organizacional, pensarmos numa questão de organograma, tem um cargo de autoridade. Por exemplo, o policial é um cargo de autoridade, mas nem toda a pessoa tem autoridade para ocupar esse cargo. Então, uma coisa é ter o cargo de autoridade, outra coisa é a pessoa que ocupa este cargo, se ela tem autoridade ou não. Isso se aplica em todos os segmentos, inclusive no segmento pastoral. Tem lá o cargo de pastor, é um cargo de autoridade. Mas nem todo aquele que ocupa esse cargo tem autoridade dada por Deus para ocupá-lo. Eu me lembro do tempo do seminário, quando o pastor saudoso João Falcão Sobrinho, né? Ele contava que, entrevistando os colegas, os alunos, os candidatos para o seminário, perguntou a um: mas meu filho, o que te trouxe aqui no seminário? Ele falou: eu estava numa plantação de batatas com meu pai e o sol muito quente, e eu falava assim, isso não é para mim. E aí ele disse que ouviu uma voz: vai pro seminário. E o pastor João Falcão Sobrinho perguntou para ele: será que você não ouviu uma outra voz dizendo vai plantar batatas? Né? Então nem todo mundo que está numa função de autoridade tem autoridade para estar. A chefia é uma outra posição que tem uma semelhança com a questão da autoridade. Numa questão de trabalho, ele foi promovido a um chefe, certo? Mas nem todo chefe tem condições de ser chefe. E aí as outras duas últimas palavras é que vão fazer o diferencial, a liderança. Porque liderança não é a questão de um cargo, tá? Então, uma pessoa que não tem um cargo de chefia e que não está ocupando uma função de autoridade, ele pode muito bem ser um líder. E nós temos vários exemplos na história sobre isso. Por exemplo, o Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele não ocupava um cargo de autoridade. Mahatma Gandhi, ele não tinha uma chefia, mas ele se constituiu num líder. A diferença de um líder é que um líder faz com que as coisas possam acontecer. Por conta de quê? Porque o líder catalisa. O chefe é autoridade e aquele que tem autoridade, sem ter a condição, ele vai dispersar. Só concluindo, e aí vai estar juntinho do líder, é o servo, porque o modelo de autoridade bíblica para a igreja, quem é? É Jesus Cristo, que foi um líder que agiu como servo. Eu falei com vocês aqui mais cedo, na nossa abertura, que não era algo restrito à liderança pastoral. Isso. Muitas vezes é um líder que é um presbítero, é um diácono, é um obreiro. Em algumas igrejas tem outras terminologias que nós temos visto
por aí, não importa quais são elas, o fato é isso, mas também isso pode acontecer com amiga, com amigo, isso pode acontecer dentro de casa, é o que diz uma de nossas ouvintes, é de JR, a paz do Senhor, boa tarde, ouvinte, onde você está? Qual o fuso horário que você está, hein? Eu já fui muito autoritária, hoje melhorei muito, mas com meu esposo tem certas coisas que ainda sou autoritária, porque eu lembro do passado, e se eu der mole, é fogo, com ele não posso amolecer, meu esposo ainda não é evangélico, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, então parece que é um autoritarismo seletivo, hein? JR, olha só, desculpa eu falar o olha só. Não, tá bem, a liderança, as lideranças na igreja, a mulher aqui, a esposa aqui, pastor, a esposa aqui. A esposa, né? As lideranças, elas são distribuídas e nós assumimos lideranças sem nenhuma preparação para tal. Então nós vamos reagindo de acordo com a situação, como ela falou aí, o esposo é assim, ela não dá moleza, o esposo tá mais fácil, aí ela aceita. Eu creio que haveria necessidade, principalmente em organizações, de ser feito um trabalho de conscientização das formas de se administrar. Existem várias formas de se liderar. E uma delas é a chamada liderança autocrática, que é essa que nós estamos enfocando aí. Essa liderança, ela é a mais perniciosa de todas, aquela que só o líder manda, mas tem a liderança persuasiva. O líder não toma decisão sozinho, ele conversa com o grupo. Tem a liderança associativa, o líder se junta e finalmente aquela que Jesus aplicou, que é a liderança democrática. O líder não toma decisões antes de consultar o grupo. Vamos até ali? Aí eu diria missionária, antes da gente evoluir neste tópico aqui, eu queria voltar ao tópico aqui da mulher. Porque tem muitos homens aí se reunindo agora, querendo criar uma associação, um sindicato ou algo assim, vai dizer que são os homens que são mandados pelas mulheres. E a nossa ouvinte está dizendo que ela se apresenta como autoritária, não foi o marido dela que mandou o WhatsApp, não. Quem mandou foi ela mesma. Viu? Ela falou, sou autoritária com ele, porque com ele eu não posso dar mole. Tem certo, entendeu? Então não pode dar mole, então ela chega junto mesmo. Eu queria acrescentar, à medida do testemunho aí, o do relato dessa ouvinte, JR, que a Bíblia orienta a mulher a edificar e não liderar, né? E nessa intenção de edificar, ela pode em algum momento ter que tomar algumas decisões quando o outro não faz. Mas me preocupa esse feminismo, né, travestido assim da espiritualidade. Porque eu lembro do passado, quando ele não era crente, e eu tenho que fazer, e eu tenho que decidir. Eu costumo dizer que a mulher, em princípio, ela precisa ser líder de si mesma e dos seus filhos. Eu dizia isso aos pastores aqui antes de entrarmos. Mas é perigoso quando a mulher decide ser líder do seu marido. A única vez, ou a primeira vez que isso aconteceu, não deu certo com a irmã Eva, quando ela tentou liderar lá o Adão. Então eu acho que a minha irmã, que reconhece que é autoritária, ela tem que tentar rever isso, porque todo autoritário, ele é um inseguro, embora nem todo inseguro seja autoritário. E se ela precisa agir assim, é porque ela tem uma insegurança quanto à conduta desse marido. Então eu acho que ela tem que procurar conversar com ele, porque toda vez que eu ajo no espaço do outro, eu estou limitando o outro de ter condições de agir. Tem uma questão interessante, eu acho que a ouvinte está colocando, em que em alguns momentos ela tem que intervir, ela tem que agir, o que não significa que ela seja. Eu me lembro que uma ocasião lá no mestrado, a professora, a doutora, lá com PhD, ela disse uma frase interessante. Ela falou, pior do que o pai autoritário é o pai frouxo. E nós estamos vivendo uma época de homens frouxos, que não estão sabendo ocupar o seu papel. E a mulher, como não existe lugar vazio, ela por vezes se arroga a poder ocupar esse espaço. Então, eu diria que, assim, primeiro, que ela está falando de uma incisão, de uma postura em que ela está ali para poder, como que fazer frente a uma realidade. E a questão da relação da liderança,
ela é uma relação, assim, o marido lidera, mas em alguns momentos a mulher pode liderar, em outros momentos o filho pode liderar, porque liderança não é uma questão de um Estado. Não é porque eu sou pai, sou chefe de família, que o meu filho que está aqui me acompanhando fala, pai, não é esse o caminho, é o outro, que eu deixei de ser líder. Então a liderança é uma coisa que pode passar. O senhor chegou atrasado então por causa disso? Não, o senhor chegou porque ele falou que o caminho era outro. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora ficou claro para mim. Tá aprendendo. Muito bem. Outro ouvinte dizendo o seguinte aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 96803-8319, 96803-8319. E quando é a ovelha que é autoritária e não aceita ser liderada e ainda tem a audácia de dizer ao líder que quem precisa aprender é ele. Não é ovelha, não, é bola. Hein? Nesse caso, olha só que diz uma ouvinte aqui, hein? Precisa passar por uma operação, né, cirúrgica aí, né? Tem que ser transformada em ovelha, né? Quando a pessoa diz aí ovelha, está se referindo ao membro da igreja, né? Aquele membro que deveria ser dócil. Tá faltando ensino, tá faltando palavra de Deus, tá faltando doutrina bíblica para que as pessoas entendam cada um o seu lugar. Na igreja, há lugar para todos. Há lugar para a ovelha humilde, há lugar para a ovelha que comanda um outro grupo de ovelha, há lugar para líderes, há lugar para todos trabalharem, mas é preciso que cada um saiba a sua posição. Hoje nós vemos, todos nós vemos, a mulher tem crescido muito na igreja, né? O papel da mulher como líder na igreja. Por que este papel da mulher que tem crescido? Porque nós, os homens, temos nos omitido, porque liderar é uma coisa séria, viu, J.R.? Tomar decisões não é fácil. Então, se a minha esposa, ela tem uma certa iniciativa, eu acabo deixando ela tomar a iniciativa. Deu certo, maravilha. Na segunda, outra vez. E por aí nós vamos pelas igrejas afora, o número hoje de mulheres, eu não tenho nada contra, não. Eu espero que o evangelho cresça com as mulheres, não tem problema. Se os homens não querem assumir as suas posições, mas eu estou boquiaberto com esta posição que as mulheres têm assumido, e algumas delas com muita liderança, com muita sabedoria. Só um instantinho. Só. Na igreja do Novo Testamento, irmão, as mulheres já ocupavam uma boa posição. É só observar quem acompanhava Jesus, é só observar no livro de Atos, né? Elas, na verdade, as mulheres sempre ocuparam uma posição relevante dentro da igreja. Muito bem. A liderança, como as expressões lúcidas dos nossos debatedores têm nos feito entender, é um espaço social. É um espaço social, né? E é errônea a ideia de que liderança é uma posição fechada. Você está no mercado, aí alguém fala assim, ó, abriu ali, o cara mostrou liderança ali, né? Gente, ninguém vai dar lugar para essa senhora sentar, né? Então, na família, essas expressões de liderança são mais do que necessárias, né? E caracterizadas como normais. Quando a gente entende que só o homem pode ser líder, que só a mulher pode ser líder, que só o jovem pode ser líder, só o pastor pode ser líder, aí nós estamos engessando o termo. Eu acho que aí vamos ter uma série de tensões. Outro detalhe que eu acho interessante, já foi também aqui colocado, a liderança de Jesus. O líder servo. É a liderança que nós precisamos, o líder servo. Ele foi duro quando precisou ser duro, no entanto, um discípulo tinha a liberdade de colocar a cabeça no seu ombro, né? Então essa liderança a favor dos outros e não a favor de si mesmo. Então eu acho que precisamos aprender mais da liderança de Jesus. Aí, pastor, eu acredito que há um ponto de liderança que eu queria chamar a atenção, que é a liderança carismática. Algumas pessoas, homens ou mulheres, têm uma liderança carismática, isto é, você percebe que aquela pessoa é um líder, mesmo sem mostrar grandes características. É um líder no falar, na sapiência, né? Tem um conhecimento sempre mais profundo. Sapiência. Tem uma Bom dúvida. Dia também, procura professor. quem? Procura o pastor aqui e tal, que ele vai falar. Mas, quer dizer, essa liderança, ela sobressai, ela naturalmente. Mas isso, irmão, tem que tomar um certo cuidado. Essa liderança carismática. Se nós pensarmos no tempo da antiga Grécia,
pessoas eram preparadas pelos sofistas, que eram pessoas... Sofistas. Sofistas. Não, só para a dicção ficar tranquilo. Sofistas. Porque o sofista... Não era surfista. Não era Gabriel Medina, você quer saber? Mineirinho agora. Ai, tá vendo? Me confundindo agora. Sofista, vai. Deixa eu entrar um pouquinho, só um pouquinho aqui. O surfista, o sofista da época de Aristóteles, o sofista era um professor, ensinava as pessoas a falarem. Você quer ser um político, quer ganhar a eleição, ia lá para a escola do sofista e aprendia a liderar. Os mestres do conhecimento. Só que este ensino da fala não necessariamente passava por uma fala coerente, mas por uma fala de manipulação. Aí tem que tomar cuidado com o carisma, porque tem muita gente que tem carisma, que está no lugar de liderança, mas não é líder. Ele está numa forma de manipulação. Se eu penso assim, se nós vamos falar de carisma na Bíblia, vamos falar dos dons espirituais dados por Deus, que são dons dados por Deus não para manipulação, mas para o serviço. Vocês não acham que a ideia da expressão... Palmas para o pastor, era justamente essa a minha colocação, carisma, mas no sentido benéfico para a obra do Deus. Mas existe o outro também, a gente tem que reconhecer. Precisam reconhecer, existem pessoas com uma enorme habilidade de persuasão. Eles têm uma habilidade de persuasão impressionante. E talvez tenham aí estudado, toquei entre aspas, na escola dos sofistas, em razão dos sofismas que eles acabam utilizando, que servem para distorcer a verdade, apresentando muitas vezes uma palavra que é aquilo que a pessoa quer ouvir. Então ele consegue, com base nisso. Então existem pessoas que têm uma habilidade muito grande. Talvez exatamente por isso nós nos encontremos em situação e circunstância inadequada em termos de cristianismo ou em termos de religiosidade evangélica, por conta de líderes que eram ou que são líderes carismáticos, não no sentido bíblico, mas no sentido humano dessa perspectiva, dessa questão que tem uma habilidade especial. E uma versão que se trabalha muito é que a gente precisa de líderes que tenham carisma no sentido bíblico e caráter. Sem dúvida. E caráter. JR, eu gostaria de acrescentar, aproveitando a sua fala, que Paulo teve grandes problemas na igreja em Corinto com a adentrada desses falsos mestres que foram trazendo sofisma quando ele escreve a segunda carta, envia Tito lá, que eles estavam tomando o coração do povo. A gente está diante do relato de um ouvinte que diz que tem um líder autoritário. Vamos partir dessa premissa, que realmente que ele seja autoritário, mas nós não podemos ignorar o outro lado. Será que esse líder não está sendo firme quando ela tem ao seu lado outras pessoas carismáticas que estão tentando manipular e desconstruir a autoridade desse líder? Nós temos que ter esse cuidado. E uma outra coisa com esses sofismas, com essas pessoas carismáticas. Eu queria concluir o exemplo de Jesus. Jesus chega com a sua liderança e encontra uma outra liderança pré-estabelecida, que é a de João Batista. Jesus não vai manipular os seus discípulos, nem os discípulos de João, contra João Batista. Ele vai até ele para ser batizado e João, reconhecendo a sua autoridade, olha para ele e diz, poxa, eu não deveria nem lhe batizar. Mas ele diz o quê? Convém que seja cumprida toda a justiça. Eu tenho visto liderados sofrerem, sim, com líderes abusivos, existem, mas eu tenho visto líderes com autoridade de Deus, homens sérios e mulheres sérias, sofrendo em virtude da manipulação de pessoas que se denominam líder dentro de uma igreja, de uma família, de um trabalho, de uma empresa, e estão agindo de forma carismática a fim de manipular os liderados e desconstruir a autoridade daquele que é o verdadeiro líder. Então nós temos que ter esse cuidado. Jesus Cristo, quando pegou o azogue e chegou lá no templo e desceu o couro em todo mundo, ele foi autoritário? Aí tem uma questão, irmão, que o irmão citou, que falou que Jesus exerceu um sistema democrático que eu não concordo, né? Porque isso que o irmão fala não é exemplo de gente democrática, entendeu? Então a questão é o seguinte, o líder, ele tem
ele tem autoridade. Vamos pensar em autoridade. Jesus, quando batizou, teve a pomba que veio, este é meu filho amado, como que já confirmando perante João Batista e os que ali estavam, quem ele era. Deixe que as pessoas vejam quem você é. Não nos ponhamos numa posição para que nós possamos falar quem nós somos. Deixe que as pessoas vejam. A questão, quando tem uma colocação na igreja que o líder é autoritário, porque uma função do líder, numa função de autoridade, em alguns momentos, é tomar uma posição, é definir a direção aqui é essa. Pode até ser que essa direção não esteja correta naquele momento, mas de dirigir. E o que a irmã colocou aqui é uma verdade. Existem forças contrárias, existem pessoas bem intencionadas que discordam, isso é uma coisa, a capacidade de nós ouvirmos a crítica, de nós aceitarmos, e existem pessoas que não estão bem intencionadas dentro da igreja. A Bíblia fala sobre isso, né? Que é o joio no trigo. O Spurgeon fala numa mensagem dele sobre isso, sobre os bodes no meio das ovelhas, que tem o papel de afrontar a liderança. E uma liderança sem autoridade, ela cede, ela se consome, porque uma autoridade que é refém dos liderados, essa autoridade não se constitui. Então Jesus, ele foi um exemplo que vamos conversar, né? Vamos estar aqui, mas em vários momentos fala assim, não, vá lá e faça isso. Mas, meu querido pastor, pastor, e age dessa maneira. Não estou dizendo que a democracia possa nos represente da melhor maneira possível. Eu acho que é da melhor maneira. Agora, poder deixa eu só me colocar uma posição, que o senhor discordou do que eu falei. Aliás, eu não sei nem de quem o senhor discordou. Eu discordei que o irmão falou que Jesus agia de uma liderança democrática. Sim, bom, então, de uma liderança democrática com punho. Quando ele pega o chicote e expulsa os vendilhões do templo, é uma liderança democrática, porque aquilo ali era contra a lei de Deus, contra a palavra do Senhor. Só faltou o irmão falar com punho. Mas depois Jesus Cristo lava os pés dos discípulos. Isso não é democracia? Não é democracia? É humildade? Então, lógico, depende de nós aceitarmos. É que a palavra democracia, pastor Manassés, ela tem o sentido original dela, o sentido grego, ela tem lá a perspectiva da gestão para o povo e pelo povo, quer dizer, tendo ali a capacidade de ouvir as pessoas, etc. Mas, de certa forma, no ministério de Cristo, se ele fosse ouvir as pessoas, Tiago e João, vamos lá, liderança democrática, Tiago e João, Jesus, vamos queimar essa galera toda aí agora, eles não te receberam, vamos matar. Olha, Tiago e João, até que foi uma boa ideia. O que vocês acham? Quantos são favoráveis? Levantem a mão. Então, você imagina se a liderança fosse democrática neste sentido. Eu estou entendendo, se eu estou entendendo, o senhor está dizendo o seguinte, olha, a liderança, ela tem que ouvir as pessoas. Ela não pode passar por cima das pessoas. Agora, Jesus Cristo, no exercício do seu ministério, ele trouxe para as pessoas o outro lado. Então, quando o Tiago e João vieram, disse assim, não é nada disso, gente. Tanto que João virou o apóstolo do amor. O cara que queria que matasse todo mundo, depois virou um cara amoroso. E o Tiago, que também, tá certo? Foi morto ao fio da espada. A liderança, ela é adquirida. Então, o líder democrático, ele ouve a opinião daquele, desse, de outro, e ele vai tomar a decisão porque ele é o sábio, ele é o líder. Por isso é democrático. Porque na medida que eu tomo uma decisão e não ouço o meu grupo, eu sou autoritário. O que nós estamos querendo eleger aqui, o autoritário como o verdadeiro. Não, o democrático, aquele que ouve e depois pondera. Olha, mas está todo mundo junto, hein? Nesse aspecto está todo mundo junto. Estão todas as opiniões. A divergência, a verdadeira opinião é esta, a boa para Deus aí, é essa. Me pareceu ser colocado o seguinte, que Jesus era um líder democrático no sentido, que sentido? Ouvir os seus discípulos, isso que eu pedi mas ao tomar senhor. A decisão acertada. É isso que eu estou falando tomar do senhor. E aí o senhor traz a explicação sobre a perspectiva que o senhor apresenta a palavra líder, a expressão líder democrático. Eu entendo que o pastor... Que é a divergência do pastor. Eu entendo que o pastor está colocando, mas assim, o que ele diz é um pouco para além do meu ponto de vista que nós estamos falando aqui, porque se nós vamos falar de democracia, nós temos que entender a teocracia, que esta sim que é o sistema
bíblico, ou seja, a vontade de Deus venha a nós, o teu reino seja feita a tua vontade, não a nossa vontade, né? Aí nós teremos que falar de outros sistemas. A democracia, ela é assim a que melhor se caracteriza, mas não dizer, porque se nós falarmos que a democracia é a opinião do povo e a voz de Deus, não é verdade? Participação dos nossos queridos ouvintes aqui no nosso WhatsApp, um deles dizendo, JR, aliás, é uma delas, meu pai era calado, JR, e minha mãe era muito autoritária, não aceitava bem isso. Bom, hoje eu vivo mesmo no meu casamento e pensando bem, hoje entendo a minha mãe, viu? Ela com o jeito dela foi e é uma bênção na minha vida. Lá se vai mais uma autoritária. É como se revela uma de nossas queridas ouvintes. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. E você conhece alguém que se tornou autoritário, uma pessoa difícil, depois que alcançou um cargo de liderança? Não era assim, chegou na liderança, mudou. 58% dos ouvintes por telefone afirmam que conhecem. No site, 86% deles também conhecem. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação deles com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. A 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Agora o nosso ouvinte cita, companheiros, aqui o texto de 1 de Pedro. Vou ler o texto aqui para ajudá-los na reflexão aqui e quero ouvir a opinião dos nossos debatedores. Diz aqui o texto: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pergunta nosso ouvinte: sei que a Bíblia diz em 1 de Pedro 2 que devemos nos submeter a todas as autoridades, mas ela diz, nem sempre é fácil, principalmente quando é um líder que se acha suficiente em tudo e impõe suas vontades de maneira grosseira. A partir do texto bíblico, quais são as reflexões dos queridos debatedores do nosso Debate 93 de hoje? Eu penso que a convivência com uma pessoa de um perfil autoritário, ela é uma convivência difícil. Penso que esta convivência, no entanto, se constitui num exercício para outra pessoa naquilo que a Bíblia fala enquanto fruto do Espírito Santo. Se incomoda muito, se fere muito, vê lá dentro de você a questão de uma das características do fruto do Espírito Santo, que é a longanimidade, tá? Então, veja como um exercício para você, ao invés de ver para poder mudar o outro, para descartar o outro, veja como sendo um exercício para você. Essa questão de 1 Pedro, eu penso que não se aplica muito numa relação interpessoal, mas está falando de uma relação dentro de um contexto com as autoridades constituídas em termos de governo. Tá? Então, aquelas que foram colocadas por governo. Esses homens que ocupam posições de poder e de autoridade, em que muitos, e na maioria, pensam que eles estão lá porque eles são bons, porque eles conseguiram. Tá aí a prova agora aí no Lava Jato, essas coisas feias todas, desse pessoal que fez tanta falcatrua e manipulação, estão sendo envergonhados, porque o diabo, o que facilita, é aquele também que envergonha. Então, eu entendo que esse texto fala o seguinte: vocês entendam, porque essa autoridade vem de Deus, porque quando eu não quiser, eu os tiro. Onde é que está Stalin? Onde é que estão aqueles homens que foram ditadores, ou seja, perante Deus? Mas essa submissão, ela vai dentro daquilo que Jesus Cristo respondeu: dai a César o que é a César, dai a Deus o que é de Deus. Então, submeter enquanto ordem constituída, mas quando é uma afronta a palavra, a Deus, nós temos tantos mártires que falaram: não, entre você e Deus, eu fico com Concordam, Deus. Companheiros? Olha, João 19:11 diz assim: respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fora dado.
autoridade, Deus realmente concede autoridade, como diz Pedro. É direito do líder usar esta autoridade com sabedoria, com sapiência e, acima de tudo, segundo a vontade de Deus. Se for desta forma, a autoridade será bem colocada. Eu quero acrescentar, JR, que ela pergunta, que ela continua dizendo que não é fácil e como agir. Eu quero continuar na linha do desenvolvimento dos dons do Espírito. Quando uma pessoa age assim conosco, é a nossa oportunidade de exercer ou desenvolver domínio próprio. Eu não posso permitir que a atitude do outro venha reger as minhas atitudes. Então, quando isso acontece, o conselho do escritor aqui, ele diz: fazendo o bem, fazei emudecer a ignorância dos insensatos. Então, a minha primeira atitude deve ser fazer o bem a esta pessoa, porque o amor constrange. Nós vemos uma Ana que é tratada de uma forma ríspida por Eli, mas que tem a humildade de respondê-lo: não, meu senhor, não é bem assim. Eu não estou bêbada, eu estou atribulada. Então, quando você faz o bem, quando você responde em humildade, quando você ignora até certos distratos que o texto nos orienta a nós sofrermos algumas coisas, ainda que injustamente, para fazer o bem, porque o amor vai constranger, a humildade vai constranger e vai fazer emudecer a ignorância do insensato. Esse é o conselho do texto. Deixa eu só colocar aqui na rodada da mesa, ainda não falei sobre esse termo. Eu ainda estou um pouco preocupado com a questão da liderança e de liderança autoritária, até porque eu acho que a gente não tem ferramental para dizer que tantos por cento, isso é definição, né? Tal. Então a gente fica nas especulações, né? Mas também não posso deixar de perceber que nós estamos mudando de um conceito de liderança, né? A liderança de 50 anos atrás, de 60 anos atrás, de 100 anos atrás, diante de hoje, que um jovem, né, tem uma capacidade porque ele teve acesso à informação que os outros não tiveram. Não me permito deixar de lembrar que os nossos primeiros pastores não cursaram faculdade de teologia. Deixa eu só fazer um adendozinho, irmão, só um rapidinho. Sim. Quando o irmão fala que nós estamos evoluindo, eu vejo que o irmão tem conhecimento, os livros de administração, né, de liderança, eles estão baseados na sua maioria na Bíblia. O monge executivo, sim, com certeza. A volta, ou seja, nós estamos deixando, eu acho que nós perdemos e estamos resgatando. Muito bem. Então, não podemos deixar de entender que a nossa base é uma base, né, que vem das escrituras, que vem do primeiro século, né, e essas pessoas com muito pouco recurso fizeram essa maravilha, que é fazer do cristianismo essa religião, esse modo de pensar que avançou pelo mundo. Nós, entendo eu, não podemos engessar o termo, porque eu posso cair no erro de o que não me agrada é autoritário. Né? O que pensa diferente de mim é autoritário. Eu acho que aí é um lugar comum. Então, mas também não me permito dizer que não podemos ter mudança, que não podemos nos aproximar mais dos desejos daqueles que nós representamos. Aí eu penso assim e acabou-se. Não é bem assim, né? Então, a questão do sujeitai-vos é alguma coisa que a gente deve também perceber com cuidado, né? Sujeitai-vos. Autoridade indigna, autoridade fora dos princípios do Evangelho não tem condição de ser respeitada. O sujeito manda matar os judeus, eu digo, não, eu sou contra, absolutamente contra, né? Então, vamos nos sujeitar à autoridade, mas dentro do nosso limite. Dentro do princípio bíblico. Dentro do princípio bíblico, porque senão vamos cair no lugar comum e vamos estar fortalecendo o outro lado. Ouvinte compartilhando: eu não sou autoritário, eu sou o homem da casa, eu assumo essa responsabilidade, é de mim que será cobrado que meu filho cresça no caminho que ele deve andar. Portanto, ensino a minha esposa que o que eu falo é o que tem que valer. Esse Jesus, querido, esse é democrata. Esse é democrata. O ouvinte tá aqui, eu só tô lendo num tom, ouvinte. Do democrata. Eu posso até ler de maneira mais mansa, mas a impressão que me deu que o tom foi esse. Não, eu brinco que quando faço lá cerimônias de casamento, e a Bíblia em Efésios fala sobre as relações no casamento,
As pessoas não entendem que ali o parâmetro é Jesus Cristo como o noivo da igreja. E fala, o homem é o cabeça da mulher e a mulher seja submissa. Eu falo assim, o homem é o cabeça. A mulher é o quê? É o pescoço. Pastor J.R. E a cabeça não gira para onde o pescoço não quer. Tá na Bíblia não, mas tá na Bíblia não, mas isso é interpretação, né? tá. Interpretação. Deixa eu colocar alguns pontos, poucos pontos aqui sobre a liderança cristã democrática. Primeiro, o líder na igreja democrática, ele motiva os seus liderados, ele incentiva os seus liderados, ele delega responsabilidades, porque ele é democrático. Ele comanda, ele tem a palavra última, o que devo fazer? Faça isso, organiza, ouve, dar exemplo, porque o modelo maior é o nosso Deus, que faz desta forma também. Muito bem, aqui um ouvinte dizendo, J.R., eu sou segurança, eu exerço autoridade, mas dentro de casa quem manda é a minha mulher, porque eu sou muito calmo, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, trazendo a sua reflexão sobre este assunto. Outro ouvinte dizendo, e quando a pessoa é boba e todos querem falar mais alto que ela, mesmo sendo ela a líder? Pergunta um ouvinte de Santa Cruz, está nos acompanhando e ouvindo agora, companheiros. Como deve ser o procedimento dela? A pessoa é boba, é porque ela não está no lugar certo. Deveria ter sido colocada uma pessoa com uma personalidade um pouco mais marcante. Liderar é aceitar o chamado de Deus para comandar. E se eu sou frágil, fraco, medroso, eu não vou aceitar um cargo para comandar um grupo com 10, 5, 6 pessoas. Não necessariamente que a pessoa seja boba, irmão. A pessoa está num processo de aprendizado, né? A pessoa pode estar... um princípio da sabedoria oriental lá é o seguinte, deixar que aquele que é esperto, ou que se acha que é esperto, fale. Deixa ali. Tem momento para as duas coisas, não tem? Daqui a pouco vai lá e pega. Quer ver uma coisa que é curiosíssima? O pastor tá pregando, ou alguém tá dando um aviso no microfone. E às vezes tem um zum. Nas nossas igrejas não, mas tem igreja na Indonésia, entendeu? No Afeganistão, um lugar que eu gosto muito, verdade, acontece isso. Quando você tira a boca do microfone, entendeu? E continua falando, as atenções se voltam imediatamente. Exatamente. Se você estiver chamando a atenção, tá certo? Estiver falando alguma coisa e o seu tom for duro, você vai até ser ouvido. Mas se você abaixar o tom de voz, as pessoas vão querer ouvir, porque tem um negócio bom aí, porque em geral você tá falando assim, olha, quer te contar um negócio, é um segredo. Entendeu? A galera, fica mais interessado. Então, às vezes o tom de voz, a maneira como a gente fala, pode parecer muito branda, pode parecer muito serena, mas é a forma mais eficiente de atrair a atenção das pessoas e produzir o momento de pacificação. Exatamente, J.R. Eu tive experiências na minha vida escolar que aquele professor que chegava em classe gritando, se impondo, era o que a turma mais bagunçava com ele e não se calava. Mas eu tive professoras como uma especial, a Marisa, de biologia. Olha, Marisa. Que ela entrava numa classe falando baixinho, que todo mundo se calava e respeitava. Então a autoridade não está na entonação da voz, a autoridade não está exatamente em algum traço marcante ou não da personalidade. A autoridade está no poder que lhe foi conferido pelo conhecimento que você tem, agora digo autoridade espiritual, de Deus ou daquilo que você detém. A gente precisava tanto dela para caminhar para o vestibular, muitos ali queriam fazer. Olha, então, Deus... conhecimento também é saber, deixa aqui concluir, pastor, conhecimento também é conhecer as pessoas que estão diante de você. E, de repente, essa líder que foi intitulada como boba ou como alguém que se isenta de agir, talvez ela sabe que naquele momento o embate não vai valer a pena. E ela está optando por se calar por um momento. Do silêncio, de se segurar as coisas, exatamente, de ouvir a pessoa, às vezes até de dizer, terminou? Jesus, J.R., Jesus era didático. Com a mulher cananeia, ele se manteve em silêncio por um bom tempo. Ele era didático e ele ficou em silêncio, irmãos, até o momento que achou que devia falar. Deixa ela terminar. Pastor, terminou, irmão?
Sim, terminei. Olha só, nós temos 4 líderes aqui nesta mesa aqui debatendo. Isso. Sem contar os outros. Deus, ele capacita cada um. Eu posso ser calmo, a irmã pode ser estressada, cada um tem o seu jeito aqui. Ah, não é estressada, não. Não, eu estou só supondo. Ah, bom. Só supondo, veja só. Só calminho. Pedro era estressado, mas Deus usou Pedro como líder, gente. Barnabé era conciliador, Lucas era médico, Paulo. Então, o que eu quero dizer aqui para os nossos milhares de ouvintes, que eu não vejo assim alguém, esse é talhado para ser líder. Este pode ser capacitado por Deus. Eu creio nos dons de Deus para capacitar as pessoas para qualquer Eu não sei se vocês concordam, mas eu não conheço nenhum líder perfeito. Se nós usarmos o referencial perfeito, não. Humano aqui, ser humano, normal como a gente, perfeito, fulano é completo. Não. Tá certo? Às vezes quem tá mais perto. Jesus. Não, o ser humano aqui, Jesus é o ser humano e Deus, e agora é Deus, né? Então, essa perspectiva diz assim, peraí, ninguém é perfeito. Isso. E a pessoa maravilhosa, mas de vez em quando, ela tem uns 5 minutos ali que o negócio não fica bom, entendeu? Mas é o seguinte, é uma característica, mas tem tanta coisa boa que valeria a pena a gente ouvir. E outra coisa, tem gente que por a pessoa precisa investir mais em ouvir as pessoas. Esse tempo de ouvir as pessoas, comece ouvindo as crianças, comece ouvindo os adolescentes, os jovens, não fica ouvindo só quem tem mais autoridade ou quem tem uma certa autoridade ou quem tem mais influência. Um dos grandes erros da liderança é não ouvir os liderados de verdade, que são às vezes crianças, adolescentes, jovens, que podem ter um posicionamento, uma opinião, uma palavra excelente, que vai ser uma grande bênção de Deus na nossa vida. Então, para relembrar essa autoridade especial que é exercida no ministério de Jesus Cristo, ele que tem toda a autoridade e poder, nós vamos relembrar uma canção muito especial, antiga, mas que nos traz a lembrança, essa beleza da presença do Senhor Jesus Cristo, esse Deus todo poderoso que nos permite viver sob a sua autoridade e poder. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Esse é o queridíssimo Marcos Góes, um grande abraço para o pastor Marcos Góes, sempre acompanhando a gente também, autoridade e poder, uma mensagem de Deus para o coração de todos nós, hoje aqui na nossa 93 FM. Obrigado, gente, obrigado pelo carinho da audiência. Vamos ao resultado final da pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. Então, você conhece alguém que se tornou autoritário e difícil depois que alcançou um cargo de liderança? 72% dos ouvintes por telefone conhecem e 86% deles no nosso site também conhecem. Muito obrigado a você, ouvinte amado. Obrigado, Marcela. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Minha mãe, diz um ouvinte, minha mãe cobra coisas demais de mim. Ela só sabe reclamar, implicar, nada que eu faço é bom o suficiente. Na verdade, eu acho que ela quer que eu seja uma espécie de cópia dela. Como mostrar à minha mãe que eu sou diferente dela? Como conviver com alguém que só enxerga coisas ruins na gente? O que fazer quando cobranças, julgamentos e comparações destroem o amor? Qual o segredo para amar o próximo como a nós mesmos, apesar das diferenças? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Ailton Desidério, um forte abraço, Deus abençoe sempre, meu irmão. JR, um abração, desculpa aí por ter chegado atrasado, um abração para todos os irmãos aqui, para os ouvintes, para PIB Lins, e o convite para estar amanhã, quarta-feira, no culto Passos de Vitória, às 19h30. Pastor Ailton, o senhor tem crédito nesta casa. Obrigado. Só que nós ficamos sem a sua foto no Facebook, eu né? Se estamos tendo ali várias curtidas assim, mas imagina com o senhor ali, né? Tem trauma, melhor evitar. Tá bom, não vamos discutir esse assunto agora. Missionária Roberta Félix, obrigado, querida, nossa menina da mesa. Obrigado, JR, obrigado, amigos debatedores, pela solidariedade na mesa. Um abraço a todos os ouvintes, em especial a minha família e a página da Conf Roberta Félix, todos lá da NET, um abraço e uma palavra, um conselho breve aos líderes: apacentai o rebanho do Senhor com cuidado, não por força. E ao liderado, ajude seu ouvinte. Se você discorda dele, primeiro ore por ele, como a Bíblia orienta, e o chame para conversar, como os homens de Davi fizeram quando ele se cansou. Pastor José Magalhães Furtado, um forte abraço, querido. Outro, que alegria poder estar aqui. Eu mando um abraço para minha família. E também eu estou mudando de igreja, estou indo para a área de São João de Meriti, um desafio missionário, Igreja Metodista Coelho da Rocha. Um abraço para todos, Deus abençoe, que privilégio ter estado nesse debate. Muito obrigado, pastor. Também obrigado, pastor Manassés Brito. Eu que agradeço, aprendi bastante hoje aqui e me sinto liderado pelos os 3 colegas que estão aqui no debate. Hoje à noite é terça-feira e nós temos o culto dos vencedores, e se você que está nos ouvindo quiser estar conosco, 7h30, Rua Ana Teles 826, entre Madureira e Praça Seca, estamos aguardando por você. Maravilha, quero agradecer o carinho da sua audiência, querido ouvinte amado, acompanhando a gente, muito obrigado. Vamos orar juntos. Vou pedir o pastor José Magalhães Furtado para orar conosco pelo tema de hoje. Também vamos apresentar diante de Deus a vida dos nossos ouvintes, muita gente hoje lembrando de queridos e amados que estão enfermos, e nós vamos orar como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, assim como pelo consolo aos corações enlutados. Meu Senhor, nós te agradecemos porque tu chamastes uns para um cargo, função, outros também. Queremos te agradecer pelos pastores e pastoras em todo esse país continental que é o Brasil. Alguns têm dificuldades inimagináveis, há gente que passa fome, há pastores sem sustento mínimo, alguns passam por problemas de enfermidade, de doença, alguns estão quase que abandonados lá no seu campo missionário. Estende a tua mão de poder, são teus, tu os chamaste, continua fortalecendo nos momentos de crise, meu Senhor, dá graça, que suportem, que recebam solidariedade. Pai querido, doentes e enfermos em todo esse país, estende a tua mão de poder e cura. Nós cremos em milagre, nós cremos na solidariedade, nós cremos no Espírito Santo presente na vida daquele que crê. Obrigado por esse programa, canal de bênção para esse povo sofrido do Brasil, em especial do Rio de Janeiro,
em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.